Olá pessoal, tudo bem? Boa noite a todos. Bom dia, boa tarde também. Aí depende da hora que vocês irão assistir aí o vídeo, né? É um privilégio muito grande, entendeu? Desenvolver tudo isso, né? Trazer, entendeu, a palavra do Senhor, né? Quer dizer, àqueles que realmente necessitam, né? Todos nós necessitamos ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus por si só, ela já entendeu? Autoexplicativa, né? É a questão da inerrância bíblica, né, também, né? Ela mesmo se explica. Mas quando a gente fala, por exemplo, entendeu, um versículo, o que eu estou querendo dizer é que a Bíblia, ela, por si só, por ela ser viva, ela não necessita de certa forma, de um trabalho, por exemplo, homilético, né, de uma exaustiva interpretação para que se possa apresentar, entendeu, né, a Bíblia através de uma arte discursiva convincente. Não. É lógico que, por exemplo, entendeu, é interessante você ter um bom conhecimento, você saber fazer bom uso, entendeu, do discurso, né, da própria homilética, hermenêutica. Quem faz teologia sabe disso, exegese, né, você saber, entendeu, como que funciona, entendeu, o contexto que cada perícope, né, que cada parte, entendeu, que compõe a Bíblia está encaixado dentro, por exemplo, do livro, do pensamento do autor, das diversas correntes teológicas que de certa forma interpretam e compreendem a Bíblia. Quem gosta e se interessa saber um pouco, por exemplo, entendeu, de judaísmo, né, um pouco dessa questão, por exemplo, da tradição judaica, né, dentro, entendeu, da cosmovisão bíblica e posterior também. Então, lógico, entendeu, que é interessante, né, você ter uma compreensão a respeito disso, você compreender e entender as várias interpretações a respeito dos últimos dias, né, a questão relacionada aos últimos dias, ao livro, no caso aqui, de Apocalipse. Então, logicamente, entendeu, que é interessante, né, compreender e entender. Escatologia é a palavra que me fugiu à mente. Você compreender escatologia, que é a respeito dos últimos dias, das últimas coisas. É lógico que é interessante, entendeu, você ter uma noção, fora, entendeu, o conhecimento bíblico natural que você adquire quando você lê a Bíblia, você guarda isso para si, você ter uma visão, entendeu, mais, vamos dizer assim, completa em relação à Bíblia, né, juntamente com outras áreas do conhecimento que de certa forma irão auxiliar, entendeu, na explanação bíblica. Sim, não estou querendo dizer que isso não é importante. Não, não é isso. É que eu estou querendo dizer, entendeu, que a Bíblia é viva. Então, mesmo que você, por exemplo, entendeu, não se utilize desses recursos, ou não trabalhe, né, por exemplo, de uma maneira muito, não só científica, mas que você desenvolva, por exemplo, entendeu, uma maneira muito técnica ou sistemática de apresentar a Bíblia, né, de apresentar esse versículo em si, né, a passagem que você quer trazer, ela por si só, ela já é viva, né, ela já encontra um solo fértil. Talvez nem todos da igreja, talvez algumas pessoas, mas sempre haverá algumas pessoas ali que irão se beneficiar com a palavra de Deus, com aquilo que a Bíblia expressa através dos seus personagens, no caso, né? Bom, vamos lá, vamos ver hoje a respeito do livro de Jeremias, né, em hebraico, Yirmiyahu, né, o profeta Jeremias, o profeta aí que viveu antes do exílio. Então, durante aí toda a sua vida, até a sua velhice, né, e morte no Egito, né, ele viveu antes do exílio de Israel. Ele viveu até o momento em que o reino de Judá foi levado cativo pelos babilônios, o templo de Israel foi destruído, o templo de Judá, no caso, né, foi destruído, o templo de Jerusalém, e o povo de Judá foram levados cativos, aí, no caso aqui, para a Babilônia, né, e ali permaneceram durante 70 anos, no caso, tal, durante o tempo em que o Senhor realmente permitiu. Né? Mas, o que é interessante em relação a essa passagem do profeta Jeremias, é que Jeremias ele foi um profeta, assim como a maioria dos profetas,
que sempre agiam contra a realidade. Então eles nunca, entendeu? Eles nunca foram, vamos dizer assim, coniventes, ou eles nunca representavam aquilo que a maioria das pessoas pensavam. Então eles sempre foram na contramão, porque essa era a vontade de Deus, né? E o Senhor realmente os levantava para agir assim, entendeu? É a voz de Deus para limitar, ou para ensinar, ou para instruir, ou para transformar aquelas realidades, né? Não que o profeta, por exemplo, entendeu, não trouxesse palavras de bênção, de esperança, né? Em vários momentos você vê profetas realizando, entendeu, milagres. Você vê isso muito específico em Elias, em Eliseu, né? Então você tem isso daí, entendeu? Essa ação sobrenatural de Deus fazendo coisas boas, fazendo coisas boas, né? Coisas que realmente podem, e no caso também, transformaram a vida deles no sentido físico, né? Literalmente, como o nascimento, por exemplo, da mulher que não poderia ter filhos, a própria ressurreição daquela mulher que não poderia ter filhos. Então você tem, entendeu, né? Milagre de Eliseu, milagre de Elias, da viúva. Então você tem, entendeu, várias circunstâncias onde realmente Deus realiza grandes milagres, né, de maneira visível e provando, testificando que é a sua bondade e a sua observância, né, a sua preocupação, se é que Deus realmente pode se preocupar com algo, né, os seus olhos atentos àqueles que sofrem, àqueles que são perseguidos. Você vê sempre o apelo dos profetas em relação a esses que sofrem, entendeu? Sempre buscando aí também uma causa social, sempre se voltando a essa questão de problemas relacionados aí à área social, né? A maneira como muitos são explorados, né? Muitos são explorados, né, para realmente aí embasar ou fundamentar uma elite, né, que se beneficia dessa exploração contínua. Então isso daí não é mérito, por exemplo, de todos os... Não é mérito simplesmente de povos que circundavam Israel na antiguidade, né? Não é mérito simplesmente de povos que divinizavam, por exemplo, o imperador, né, que foram responsáveis por construções de grandes monumentos e de grandes obras arquitetônicas, mas sob o preço, como a muralha da China, por exemplo, sob o preço de exploração, né, esses soberanos, esse modo de produção asiático que levavam, entendeu, as pessoas a agirem, né, e viverem dessa forma. Não, entendeu, né? Nós percebemos que não. Israel também se comportou assim. Israel, mesmo conhecendo, entendeu, a verdade, os desvios de Israel não eram simplesmente relacionados à prostituição, à perversão sexual ou à idolatria, mas também à exploração, à injustiça, né? A maneira como eles realmente não davam valor ao seu próprio povo, exploravam seus próprios irmãos, né? E achavam que ficariam impunes, né, em relação a isso, e isso não aconteceu. Por isso que Deus levantava os profetas, realmente para mostrar que o que estava acontecendo de errado na sociedade onde eles estavam, onde eles viviam, naquele contexto histórico, para que o povo realmente se arrependesse e para que não dissessem, né, que Deus não os tinha avisado frente a problemas que, assim como, por exemplo, antes da monarquia, no livro de Juízes, vai dizer isso, Mishpatim, né, vai dizer que afirma categoricamente através dos personagens, né, dos capítulos ali, que todas as vezes que o povo de Israel era liberto, por exemplo, de um inimigo opressor ali, eles, depois de um tempo, eles pecavam, né, e Deus realmente permitia que outro inimigo se levantasse. Eles buscavam, ficavam um tempo servindo, pecavam novamente. Durante o período monárquico, não foi diferente, tanto em Israel, do Reino Norte, como no Reino do Sul. Né, isso aí aconteceu. Mas voltando ao contexto aqui, do livro de Jeremias, do capítulo 23, vamos ler, né, alguns versículos e vamos comentar a respeito desses versículos, né, trazer para uma aplicação dos nossos dias. Né. Então diz assim, Jeremias 23, ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo, vós dispersastes as minhas ovelhas, e as afugentastes, e não as visitastes. Eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. E eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas de todas as terras
para onde as tiver afugentado. E as farei voltar aos meus apriscos, e frutificarão e se multiplicarão. E levantarei sobre elas pastores que as apacentem, e nunca mais temerão, nem se assombrarão, e nenhuma delas nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Então perceba aqui que a crítica, entendeu? É uma expressão, é uma literalidade. Então a crítica que o Senhor faz aqui a esse que ele realmente classifica como pastores, são aqueles que detêm o poder sobre Israel. Então, aqueles que detêm o poder, aqueles que detêm, entendeu? Que detêm a autoridade, né? Aqueles que detêm a autoridade, aqueles que detêm o poder, aqueles que estão ali em Israel, né, que detêm autoridade, aqueles que têm empregados, né, que se beneficiam, por exemplo, de várias ocupações, né, quer dizer, que tem grandes latifúndios, né, que tem, vamos dizer assim, que tem negócios, né, são comerciantes, né, são pessoas importantes, né, o Senhor realmente aqui, ele não condena o fato deles terem poder, esse poder social, esse poder econômico, não, mas condena o fato deles dispersarem aqueles que estão sob sua tutela. Então o pastor aqui, nesse sentido, está relacionado com aquele que cuida, que tem a obrigação de cuidar daquele que tem menos, no caso aqui, né, porque a ele foi delegado muito, então ele tem que cuidar do rebanho, né, tem que cuidar das ovelhas do Senhor, quer dizer, aqueles que têm pouco, aqueles que precisam realmente de cuidado e precisam sobreviver através de várias formas de trabalho. Só que eles não cuidam, eles exploram, né, e consequentemente estes, né, que deveriam ser cuidados, eles acabam se dispersando, porque eles não aguentam, entendeu, toda essa opressão e essa pressão. Aí você tem a condenação, né, de Deus frente a esses pastores, dizendo que vai acontecer o mesmo com eles, né, que eles vão sofrer da mesma forma, né, em relação àquilo que eles fizeram ao oprimir essas pessoas, ao explorar, né, ao simplesmente não as observar como seres humanos, mas como os meios de produção, como objetos a serem utilizados ali para a sua, vamos dizer assim, não só sobrevivência, mas para o seu estilo de vida. Então é isso que acontece. E a promessa do Senhor é que ele realmente levantaria o quê? Pastores que realmente se importassem com essas pessoas, com essas ovelhas, e tomassem conta delas, né? E diz que o Senhor os faria voltar de vários locais onde eles estavam, para serem cuidados por pastores. Percebe que não está no singular aqui, é o pastor. Não há vamos dizer assim, nesse sentido aqui, nesses primeiros versículos, capítulo 23, não há uma parentalidade, não há uma ligação, não há uma relação entre a figura de pastores com Cristo, com o Messias. No versículo 5 você vê isso daí. Tudo bem, mas até o versículo 4 do capítulo 23 não. Então são os pastores. Há também uma interpretação que nós podemos trazer para os nossos dias. A interpretação de que os pastores aqui são realmente pastores, são líderes religiosos, né? São aqueles que realmente, entendeu, têm a obrigação de cuidar das ovelhas e não cuidam. Por que eles não cuidam, entendeu, né? Qual que é a crítica que Deus faz a eles, no caso aqui? Não cuida no sentido de, por exemplo, não se importar. Não cuida no sentido de serem muito radicais, entendeu? De serem muito extremistas, né? De procurarem muitos erros constantes, entendeu? De ferirem. São pessoas que são muito implacáveis, né? Que compreendem a lei de Deus de maneira perfeita, mas se esquecem, ou não sabem, ou não compreendem o que é o amor de Deus. Então, o que acontece? Pastores assim, geralmente, dispersam as ovelhas, elas não aguentam, elas não ficam muito tempo. E como não são poucos pastores assim, elas não encontram locais onde elas possam ficar. E é perceptível hoje em dia também isso daí. Um certo conservadorismo na igreja muito severo. Uma forma de você defender e compreender, por exemplo, a Bíblia e os Evangelhos de uma maneira muito radical. Não, entendeu? Não é que eu sou, por exemplo, conivente com a complacência, entendeu? Não é isso não, entendeu? Mas há muitas igrejas extremamente conservadoras que, infelizmente, entendeu, compreendem e entendem a Bíblia de uma maneira muito radical, de maneira muito implacável,
esquecendo-se, por exemplo, do amor de Deus, esquecendo que Deus nos ama e se preocupa conosco nos mínimos detalhes. Não que a Bíblia é como se fosse uma vara de condão, né? E Deus fosse o gênio da lâmpada, né? Ou uma espécie aí de fada madrinha. Não, que isso, entendeu? Imagina. Né? Eu acho que não, entendeu? O Senhor é soberano, a vontade dele é soberana. Mas ele é bom, ele se preocupa conosco em todos os detalhes. Não só em relação à nossa vida espiritual, não só nos observando se nós vamos pecar ou não, né? Observando ali com uma lupa, né? Ou se aproximando de nós ali para ver. Bom, agora ele vai pecar, pecou. Não, entendeu? Deus não faz isso. Entendeu? Deus sabe que nós somos pecadores, Deus sabe que nós somos falhos, mesmo quando nos voltamos à graça dele, mesmo quando estamos debaixo de sua proteção, a proteção do Onipotente, a proteção de El Shaddai. Em Salmo 91, a expressão que se utiliza ali, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo é El Elyon, né? Quando ele fala El Elyon, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Esse Onipotente é El Shaddai. Então há dois nomes específicos de Deus ali, né? No hebraico, né? No caso aqui, que é El Elyon, o Deus Supremo, Elyon, e El Shaddai, o Todo-Poderoso. Então esse Onipotente é Todo-Poderoso. Então, se você está debaixo da sombra de El Shaddai, você está, logicamente, em boas mãos. E ele vai te livrar de muitas coisas. Mas isso não quer dizer que você não vai pecar. Isso não quer dizer que o processo de santificação em você é lento, entendeu? Muitas vezes. Não é algo abrupto. E você aceita a Cristo, você se rende, entendeu, ao Senhor, e automaticamente, no outro dia, a sua vida já vai estar transformada e você não vai pecar e você tem que se esforçar ao máximo. Não, a relação com Deus é uma relação natural. É lógico, por exemplo, a cruz, e Cristo mesmo fala do caminho difícil, e poucos passarão por ele. É lógico que é difícil, entendeu? Você abrir mão de muitas coisas, principalmente no começo da fé cristã. Lógico que é, entendeu? Carregar a sua cruz, negar a si mesmo, né? Negar as suas paixões, né? Aceitar muitas provações, isso é a cruz. Lógico que é difícil, entendeu? Né? Só que isso não quer dizer, por exemplo, que o Senhor não está conosco, que o caminhar com Cristo não é sinônimo simplesmente de sofrimento, que se você está feliz, está bem, está com muitos amigos, está buscando ao Senhor, sua família está abençoada, você dá risada, você brinca, isso não quer dizer que você está pecando, que você é ímpio, porque o crente tem que sofrer. O crente ele não pode ficar tão alegre, se alegrando tanto com as coisas do mundo. Não, que isso, entendeu? Né? Ele não pode, entendeu, ser triste. Ele não pode viver o quê? Em melancolia. Se o crente estiver vivendo em melancolia e pedindo pelo amor de Deus para ir para o céu, é porque alguma coisa de errado está acontecendo com ele. Né? Talvez aí um processo, por exemplo, de uma doença, um sofrimento físico, tudo bem, entendeu? Mas não sendo por isso, se for simplesmente por uma questão doutrinária ou teológica, não, pelo amor de Deus, isso está errado. Né? Não está acontecendo alguma coisa com ele. Alguma coisa está errada, ele não está bem, entendeu? E não é essa a vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós vivamos com qualidade de vida e com abundância. E isso, infelizmente, muitas igrejas, entendeu, tradicionais, e nesse ânfalo de ficar nessa guerra, entendeu, contra igrejas neopentecostais, né, desenvolvem essa concepção, vamos dizer assim, pequena, entendeu, né, e reducionista do reino dos deuses, entendeu, e acabam estreitando mais um caminho que já é difícil, entendeu, e com isso as pessoas vão se dispersando e vão procurando outros lugares, né, e onde eles vão bater? E é isso que nós vamos ler agora aqui no versículo 16 e 17, no capítulo 23 do livro de Jeremias. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvido às palavras dos profetas, que entre vós profetizam, fazem-nos desvanecer. Falam da visão do seu coração, não da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que me desprezam: o Senhor disse, paz tereis. E a qualquer que anda segundo a dureza do seu coração, dizem, não virá mal sobre vós. Versículo 30. Portanto, eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu próximo. Eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que usam de sua própria linguagem e dizem, ele disse. Eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam e fazem errar o meu povo com as suas mentiras e com as suas leviandades. Pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e não trouxeram proveito algum a este povo, diz o Senhor. Então perceba, entender, que é um outro extremo. Então a Bíblia ela é extremamente sábia, Deus realmente sabe como lidar conosco. Ele traz ilustrações, né, em vários momentos na Bíblia, de extremos, para que nós não venhamos nem
pecar pela direita e nem pela esquerda, entendeu? Nem pelo exagero e nem pela falta, né? Nem pela sobra e nem pela falta, né? Para que nós venhamos aí ter uma vida, vamos dizer assim, em equilíbrio, né? E não procurando se esquivar de Deus de nenhuma maneira. Porque o nosso coração, né? Nós somos realmente muito rápidos, né? Nós somos muito ardilosos, né? Em relação a isso daí, né? Procuramos sempre aí agir de uma maneira, vamos dizer assim, que de certa forma venha favorecer nosso conforto e aquilo que realmente nos satisfaz, e deixamos de lado a vontade de Deus, que Ele é soberano. Então, nós algumas vezes procuramos aí nos desviar, então, tentar nos esquivar, nos esconder de Deus. E no próprio versículo 20, capítulo 23, Deus fala realmente que não há como se esconder dele. Vocês pensam que estão escondendo de mim? Né? Não tem como, entendeu? Se esconder do Senhor. Né? Não tem como. É isso que ele realmente traz aqui no caso, né? Em relação a essas palavras, em relação a isso daí. Não tem como se esconder dele, não tem como se esquivar de sua presença. Bom, esses versículos aqui provam o seguinte, entendeu? Que em vários momentos nós aí, em nossa caminhada cristã, nós somos afligidos em alguns momentos, né? Percebemos aí que, de certa forma, não estamos bem ou precisamos, né, nos encher mais de Deus, não encontramos resposta, né, em alguns lugares que nós vamos. Aí nós saímos, por exemplo, de um local onde você tem uma implacabilidade muito grande, quer dizer, um local implacável, um local onde você tem, entendeu, um rigor, né, uma severidade muito grande em relação à maneira como você deve caminhar, a maneira como você deve servir ao Todo-Poderoso e compreender quem Ele é. Aí você cai para o outro extremo. Você procura, por exemplo, auxílio, aí você cai em um local, por exemplo, onde os profetas, mas podem ser considerados pastores também, tanto faz, e no caso aqui, essa palavra é especificamente a profetas. Ainda naqueles versículos anteriores, os pastores, aí de certa forma, você poderia relacionar aí, no caso aqui, não vou dizer empresários, porque na época não tinha empresário, mas aqueles que detinham o poder, no caso ali, os homens de negócios, os líderes, né, não necessariamente religiosos ali de Jerusalém, no caso de Israel, mas também aos pastores, aos líderes religiosos. Mas nessa passagem aqui, é especificamente aos profetas, e também podem ser considerados aí pastores. Que tipo de profeta? Para os profetas. Os profetas que falam coisas que Deus não disse. Os profetas que colocam palavras na boca de Deus, e com certeza Deus não se agrada disso. Que dizem às pessoas que tudo vai estar bem, quando na verdade não vai estar, porque eles estão em pecado, estão em erro. Que formam, entendeu, grandes igrejas, né, onde você não tem, entendeu, nenhuma palavra de exortação, quer dizer, é um outro extremo. Né, onde você simplesmente, entendeu, reúne pessoas para ouvirem coisas maravilhosas, coisas excelentes, que Deus não disse, né, que irá satisfazer muitos, mas que não irá mudar, irá levá-los à perdição, irá levar todos esses aí à transgressão, a problemas maiores. E o Senhor vem realmente em condenação a esses. Então percebam, entendeu, que infelizmente, em nossos dias, isso aqui não é só no Brasil, mas no mundo inteiro em si, no cristianismo em geral, né, e como nós, de certa forma, nos voltamos ao protestantismo, dentro do protestantismo, né, no mundo evangélico, você tem essas duas, entendeu, distorções da palavra de Deus, duas distorções da explanação e da aplicação prática da palavra de Deus. Então você tem, entendeu, uma compreensão a respeito de Deus e sua palavra de uma maneira radical, né, onde realmente as pessoas não conseguem, entendeu, seguir aquilo ali, que pode levar à hipocrisia, que pode levar à dispersão. E você tem, entendeu, uma maneira de se interpretar e apresentar a Bíblia de uma maneira muito fantasiosa, né, de uma maneira mentirosa, como o próprio Deus realmente fala, né, de uma maneira manipuladora, né, de uma maneira que venha satisfazer aqueles que estão escutando, né, e consequentemente o local ali de culto, né, a comunidade, a igreja, que cresce muito com isso daí, com o número de fiéis que aumentam cada vez mais, mas que não há compromisso, não há transformação, não há mudança, não há nada, entendeu? Simplesmente uma ilusão. Vivem uma ilusão. E por que isso daí? Né? Porque realmente estão longe de Deus. Mas percebe, entendeu, que a condenação de Deus vai para os dois lados. Né? O Senhor realmente, ele age de uma maneira muito específica, e ele é justo.
né? E ele, né, se há algo, entendeu, no universo que mantém o equilíbrio de todas as coisas, é ele. E ele é o equilíbrio constante. Então ele realmente ele vem o quê? Para nos trazer a sua palavra. O mesmo que nos exorta é também o mesmo que nos consola. É o mesmo que nos fortalece. É o mesmo que nos mostra o erro, mas também nos leva, entendeu, ao quebrantamento, ao arrependimento, e nos leva, né, como um bom pai, à sua presença, ao seu amor, à sua graça, à sua bondade. E é nisso que nós temos que realmente buscar nele. Devemos sim, entendeu, nos apartar daquilo que é mal, constantemente vigiarmos em relação a isso. Não é fácil, é difícil, é algo complicado, não é prazeroso, não é algo realmente que irá nos agradar fazer isso, não é. Mas também, entendeu, não devemos aí simplesmente acreditar que o Senhor, ao nos delegar a vida, não irá nos trazer, entendeu, uma vida com qualidade, que ter vida com qualidade, que desfrutar daquilo que Ele realmente nos dá a chance de desfrutar, como o livro de Eclesiastes nos diz, entendeu, a sua mulher, aquilo que você tem, o seu trabalho, goze os seus dias com a sua mulher, isso aí não é errado, entendeu, não é pecado, não é algo que o Senhor realmente não se agrada que nós venhamos, entendeu, ter. É lógico, entendeu, que Deus é soberano, né? Só acho que Deus, o Todo-Poderoso, irá se preocupar, entendeu, né? Com coisas ínfimas. Da mesma forma, por exemplo, que para Ele, entendeu, é algo, por exemplo, distante, né? Ele não se preocupa, é indiferente, né? É indiferente, quer dizer, o fato de você, por exemplo, de comer um churrasco todos os domingos, por exemplo, você ir no shopping, você ir numa pizzaria, né? E eu digo mais, entendeu? O fato de você, por exemplo, beber bebida alcoólica em alguns momentos, olha, a Bíblia não aponta isso como pecado. Para Deus, entendeu? Isso é totalmente indiferente. A nossa salvação não está ligada, por exemplo, nisso daí, entendeu? A nossa salvação está ligada no fato de nós realmente crermos nele, né? E essa fé, é uma fé com obras, é uma fé morta, nos levar, entendeu, à sua obediência. Mas não no fato, por exemplo, de nós nunca nos alegrarmos, de nós não aproveitarmos a nossa família. Você vê que a mesma palavra de Cristo, quando ele disse, por exemplo, que aqueles que querem lhe seguir, aquele que não negar pai e mãe, não é digno de mim, é aquele que condenou a atitude dos fariseus, porque eles estavam oferecendo aquilo que eles poderiam oferecer de melhor aos seus pais, aparentemente, para Deus, entendeu? E o Senhor condena essa atitude deles, dizendo que corban, que presente é esse que vocês dão a Deus, sendo que vocês negligenciam o mandamento. Então perceba, entendeu? Que Deus ele age de maneira paradoxal. Ele nos cerca, entendeu? De várias formas, né? Para que nós não venhamos nos esquivar da sua vontade. Então devemos sim honrar os nossos pais, valorizar a nossa família, valorizar, entendeu, a nossa vida, honrar o chamado dele quando ele nos chama, nos voltarmos a ele acima de todas as coisas e crer que ele realmente é galardoador daqueles que o buscam. Ele presenteia aqueles que o buscam. Isso é promessa bíblica. Isso daí não é barganha com Deus. Isso daí não é teologia da prosperidade. Isso é promessa escrita na Bíblia. Então, essa é a mensagem que eu deixo para vocês, irmão, que nós venhamos aí buscar o equilíbrio, né, que nós venhamos aí prestar atenção naquilo que nós estamos ouvindo, né, e realmente escutarmos aquilo que Deus tem de melhor para nós, né? Não aquilo que tal pessoa acha que é bom, ou tal pessoa acha que é ruim. É fácil, por exemplo, eu pegar a Bíblia, né, e elencar várias características dela, agir como profeta também, condenando, entendeu, várias atitudes. E é fácil também pegar a palavra de Deus e elencar várias bênçãos, entendeu, que isso tem muita mesmo, entendeu, né? E elencar e agir como um profeta, né, dizendo que tudo ficará bem, tudo está maravilhoso, entendeu, né? Relativizar a justiça de Deus, ou tentar diluir a justiça de Deus, diluir o seu caráter, diluir quem ele é. Lógico que não, entendeu? A Bíblia diz que o inferno existe, né? Que é um local preparado para aqueles, né, que o rejeitam, entendeu, a todo momento. É lógico, entendeu, que isso, entendeu, é real, mas não devemos, entendeu, né, cair em extremos, porque todas as vezes que nós nos voltamos a extremos, ou todas as vezes que nós somos afligidos dessa forma, nós pecamos por um lado ou por um outro. Pessoal, eu agradeço a participação de vocês, espero que vocês tenham gostado. Guardem essas palavras no coração de vocês. E em alguns outros momentos nós iremos aí falar outros assuntos da palavra de Deus. Shalom, Deus abençoe a todos vocês. Boa semana a todos. Até a próxima, muito obrigado.